isso. Sabe qual que é a única preocupação nossa, Amanda? Sabe qual que é? Abrir a nossa boca e deixar Deus falar. Imagina Moisés diante, irmãos, do império, o Egito, diante de um homem ali que é uma palavra só, Moisés perderia a cabeça, sem chance. Agora imagine lá diante e dizer: olha, assim diz o Senhor, liberta o meu povo. Você está entendendo isso? Não é na nossa sabedoria humana, não é no nosso conhecimento humano, não, é na graça divina do Senhor. Irmãos, quando Deus quer fazer, lembra de Balaão? Balaão lá está esmurrando a jumenta dele, batendo e batendo sem dó, até o ponto de Deus abrir a boca da jumenta e falar: eu sou um imbecil. Você não está vendo um anjo na frente, não? Nossa, eu já vi. Irmãos, a jumenta viu o anjo. A jumenta teve a visão aberta. A jumenta teve, porque os irmãos, é ilógico isso, não é verdade? Para a mente humana é ilógico, isso é tortura. Mas a Bíblia diz que ela viu o anjo. Quantos aqui já viram o anjo? Irmãos, a jumenta está ganhando de nós. E ela abriu a boca e falou com o profeta. Irmãos, Deus, Ele quer abrir a nossa boca. Aleluia. Estou sentindo a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Deus quer abrir a nossa boca. Mas nós precisamos, irmãos, purificar a nossa boca. Nós precisamos purificar o nosso paladar espiritual. Moisés está lá falando: Senhor, quem sou eu? O que os filhos de Israel vão falar? Não vou acreditar. Nem Faraó, eu sou incircunciso de lábios. Moisés, vai. Chega de rodeio. Eu vou levantar seu irmão Arão para ser profeta como no teu lugar, e você vai ser como Deus. Você está achando difícil ser profeta? Então eu vou melhorar o negócio. Tu vai ser como Deus. Tu vai falar e o profeta Arão vai executar. Está sentindo ele aqui, irmão? Amém? Deus dificultou ou não o negócio? Eu já estou sentindo o peso do profeta nos ombros dele. Aí ele fala: então deixa eu melhorar um pouquinho. O seu irmão vai ser profeta e você vai ser como Deus. Ou seja, a responsabilidade está aumentada. Tu vai me representar diante do Faraó. Teve desculpa? Não, ele foi. E nós conhecemos a história. No final, o que acontece? Faraó vai chamar para Moisés: pega teu povo, pega tudo que tem, pega os presentes do Egito, as riquezas do Egito, leva, some para longe de mim. Por quê? Porque Deus usou uma voz profética. Deus, Ele quer ungir os nossos lábios. Deus, Ele quer santificar os nossos lábios. Querido, a Bíblia vai dizer também em Salmo 31, versículo 18: emudeçam os lábios mentirosos, porque dizem coisas más, com arrogância e desprezo contra o justo. Você já reparou que tantas pessoas, irmãos, têm prazer em amaldiçoar? Você já reparou quantos lábios mentirosos têm prazer em proferir contra a sua vida? Não, pastor Jó, que lá é o caloteiro. Não, o fulano, não te conto nada. Já parou para pensar quantos, infelizmente, que tem sido instrumento na mão do inimigo para levantar falso testemunho contra a sua vida, falar mal de você, do seu ministério, queimar você, queimar seu ministério. Aí nós que servimos um Deus ficamos emudecidos.
Temos medo de abrir a boca e profetizar: Senhor, Tu és a minha justiça, Tu és aquele que me justifica, Tu és aquele que lança meus inimigos por terra, Tu és aquele que lança os mentirosos nas cavernas. Nós ficamos emudecidos e o inimigo fica lá usando a boca dos deles para profetizar contra a sua vida aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que, infelizmente, irmãos, é contrário à vontade de Deus para nós. Ou você acha que o diabo não entende desses 5 sentidos espirituais? Você acha que o diabo não tem os dele para dar visão também, audição, paladar, fato? Ele tem, mas tudo para o mal. Irmãos, uma pessoa que infelizmente caminha nos caminhos errados do inimigo, o diabo mostra as coisas. O diabo arrebata eles em espírito, viagem astral, amém? Aí nós ficamos aqui, amarrados, acolchados, sendo que Deus já nos deu todo o direito. 2 Coríntios 10:4 fala que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Mas hoje, infelizmente, se nós não conhecemos, nós vamos ficar aprisionados. E o Senhor, Deus não enviou Jesus, irmãos, para nos deixar encasulados, aprisionados. Ao contrário, o Senhor Deus enviou Jesus para nos libertar, para nos ativar. Quer ver uma ativação? Mateus capítulo 10. Ele levanta 12 apóstolos e ele dá poder e autoridade. Jesus vai ativar eles para curar, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos, limpar leprosos, para profetizar, para revelar os segredos dos homens, para quando abrir a boca, a enfermidade sai, a doença desapareça, um morto ressuscita. Eu tenho fé que ainda, em nome de Jesus, Deus vai ressuscitar mortos nessa casa aqui. Mas, querido, escuta bem, Deus não vai fazer tudo, não. Você acha que Deus vai fazer tudo? Começa aí, passar um cotonete espiritual nesses ouvidos. Começa aí, pegar um lenço e assoar esse nariz espiritual, tirando das impurezas. Irmãos, há muito tempo eu tenho orado, eu tenho ungido aos 5 sentidos. Deus me deu um sonho, eu não sei se contei isso aqui para vocês. Preste atenção nisso. Que eu sonhava que eu tirava um cordão do meu ouvido. Eu ia puxando. Aí quando eu acordei, você viu que negócio é esse? Deus falou, as impurezas saem. Já sonhei que eu tirava umas bolotas do meu olfato. E tirava. E não parava, não. Não era catarro, não. E tirava aquele negócio de Deus. Falou assim, olha, eu estou purificando o seu olfato. Eu já sonhei, irmão, sair uns negócios gosmas da minha boca. Já contei isso aqui? Disse não, né? E tirava. E que trem assim, eu não sei, irmãos, como explicar. Já viu quando você pega uma coisa gosmosa, você começa a mastigar e gruda toda a boca, a língua. Eu tirava. E o Senhor falou, estou purificando os seus lábios. Você está entendendo isso? Deus, Ele quer purificar os nossos sentidos espirituais. Às vezes a gente pensa que não, né? Não é verdade? Não, eu sou crente. Que é isso? Aí Deus vai mostrar cordão dentro do ouvido. Deus vai mostrar umas bolotas dentro do nariz. Deus vai mostrar umas gosmas dentro da boca. Eu já sonhei, irmãos, também, guerreando com bruxos. Interessante que nos preços que Deus me levou a pagar, Deus já me deu sonhos com 5 sentidos. E o último foi com impacto. Quando eu estava guerreando com um bruxo no sonho. E ele estava segurando algo que era meu, que Deus tinha liberado. Eu guerreava com aquele bruxo, mais 2 gigantes. E eu pedi ajuda a Jesus, porque eu estava cansado. E quando eu abri os olhos, o bruxo explodiu.
E ele liberou uma pedrinha na minha mão, eu vi ela brilhava, só que ela fluía e multiplicava em milhões e milhões de bolinhas brancas. E eu fazia assim, parecia um chuveiro, caindo assim, e fazia aqueles montes de coisa. Aí as pessoas falam, mas como é que você faz isso? Eu faço, não, isso aqui é unção. O meu tato, irmãos, entendendo? Começou a experimentar algo sobrenatural. Mas eu creio que ainda tem mais. Tem. Porque já colocou no meu coração que tem que pagar um preço aí que eu não paguei ainda. Eu estou só esperando um momento. Porque eu creio que tem muito mais riquezas que Deus já liberou, mas o inimigo ele bloqueia. Irmãos, o inimigo ele bloqueia. Não pense você que isso aqui, irmãos, é ilusão, que não é não. É real. O inimigo ele tem poder de bloquear. Por isso que Deus às vezes te leva a propósito de oração, de jejum. Quando se fala propósito de 3 dias, 21, 40 dias, porque Deus quer destravar algo na tua vida. E não hesite, irmãos, em fazer. Põe em prática rápido, porque uma das armas que o inimigo usa, irmã Silvana, é a distração. E você prolongar, é você dar espaço para o inimigo falar, não, mas não foi coisa de Deus, não, foi da minha cabeça. Quando Deus fala comigo, faz de propósito, irmão, no máximo 2 dias eu estou entrando. Estou entrando na oração, estou entrando em jejum, estou entrando na consagração, porque eu sei que se eu dar vazão para a minha carne e o inimigo achar terreno, eu não vou fazer o propósito. Então tem coisas que no mundo espiritual não adianta. Se vou chegar no culto que domingo e dobrar os Deus destrava, não vai destravar não. Você vai ter que pagar um preço. Preço. A Bíblia diz que Paulo estava lá em Filipos. E todo dia que ele saía, uma jovem ia atrás dizendo, esses homens são homens de Deus e eles anunciam o reino dos céus. E todos os dias, esses homens são homens de Deus e eles nos anunciam o reino dos céus. A Bíblia diz que por uns dias ela fez isso. Mas num determinado dia o apóstolo Paulo se incomodou. Voltou para trás e repreendeu aquele espírito de adivinho na vida daquela mulher. E aquela moça dava muito lucro. Ela tinha senhores sobre ela. Dava muito dinheiro, lucro. Agora, por uns dias, irmãos, o apóstolo Paulo não percebeu. E olha que eu estou falando do homem que tinha vida de oração. Vida de oração. Onde ele chegava, ele procurava um local de oração. Só que aquele espírito dizia o quê? Estava mentindo? Esses homens são homens de Deus. Eles vos anunciam o reino dos... Poxa, até Satanás está pregando agora. Por isso que nós temos, irmão, o negócio é sério. O diabo, ele pode se disfarçar diante de luz, diz a Bíblia. E hoje tem muitos feiticeiros dentro da igreja se passando de obreiro, de obreira. De profeta e profetiza. Aquela mulher ali pelos primeiros dias, irmãos, não incomodou o apóstolo, mas chegou o momento que eu tenho certeza que ele estava na vida contínua de oração, ele se sentiu incomodado, voltou para aquela moça e fala, espírito de adivinho, sai dessa moça agora. E a Bíblia diz que aquela mulher nunca mais adivinhou nada. E aí? Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Quando ele, irmãos, tem o discernimento do ambiente espiritual, ele vai usar o quê? O poder da palavra. Preste atenção numa coisa. Tem muitas pessoas que falam o nome de Jesus aí, mas algo vazio. E o nome de Jesus, ele não é vazio. Ele é carregado de poder e de autoridade. Ele dizia, no meu nome vocês vão fazer. No meu nome vocês vão operar, vão ministrar. Mas eu preciso conhecer, irmãos, que nome é esse? Qual o fundamento desse nome? Quando ele diz, olha, no meu nome vocês vão. Porque hoje tem pessoas aí que estão falando no nome de Jesus, mas não acontece nada. Os 7 filhos de um sacerdote chamado Seba foi expulsar um demônio de um moço. Esconjuro-vos no nome de Jesus que Paulo prega. No nome de quem? De Jesus. Que o apóstolo Paulo está pregando. Tinha alguma coisa errada aí?
E o que Deus falou? Eu conheço quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês, quem sois? Aí você pergunta, mas foi no nome de Jesus, mas o demônio saiu. Quem foi que saiu? Rasgado e nu. Tem muitas pessoas hoje que servem ao Senhor, mas estão saindo envergonhados. Por quê, irmãos? Porque não se preocupam em buscar conhecimento da palavra de Deus. E sem conhecimento, a Bíblia diz que o povo perece. Tem muitas pessoas que estão perecendo porque não buscam prazer na palavra do Senhor. Quer ver uma coisa? Isaías 6,5, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos... Isaías já era profeta, mas os seus sentidos estavam travados. Quando ele, irmãos, no momento, tem o seu sentido aberto, a visão, ele vê quem? Ele vê o Senhor assentado no seu trono. A visão foi tão forte que ele não viu anjos. Ele viu o próprio Senhor assentado no trono. Porém, quando ele vê o Senhor, ele vê automaticamente os seus lábios, que não estavam alinhados com os céus, que não estavam de acordo como deveria estar um profeta de Deus, porque ele mesmo vai dar testemunho. Eu vi o Senhor assentado, a visão abriu. Só que aí de repente ele vai dizer de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Como ele chega a esse consenso? Através da glória do Senhor. E ele vai dizer, e eu habito no meio de um povo impuros. Então eu estou morrendo. Acabou para mim. Só que a Bíblia vai dizer bem claro que um anjo sai diante do altar do Senhor com uma brasa tenaz. E vai até onde está o profeta e toca nos lábios dele. Não tocou na visão, tocou? Não tocou na audição, tocou? Aonde precisava ser purificado? Os lábios. Aonde o anjo tocou com a brasa? Os lábios. E quando o anjo toca a boca do profeta, ele sente o quê? Que as suas iniquidades foram removidas. É possível, irmãos, alguém ser profeta, apóstolo, pastor, mestre, evangelista, e estar em desacordo, como é que eu falo? Fora da sintonia com o Senhor? Sim. Aqui tem um texto clássico para isso. Ele já profetizava, os 5 primeiros capítulos, ele já estava profetizando, e profetizando, e profetizando, e profetizando. Mas o fato de eu profetizar não quer dizer que meus lábios estão puros. Amém? O fato de eu profetizar não quer dizer que a minha visão está pura, a minha audição está pura, não. Mas a Bíblia diz que ele é tocado nos seus lábios, e a iniquidade é tirada. Irmão, se uma brasa tirou a iniquidade da boca do profeta, imagina o sangue de Jesus. A Bíblia diz que ainda que o pecado seja como a escarlata, como o carmesim, o sangue de Jesus nos purifica. Não importa o grau da mancha do pecado, se nós nos arrependermos, confessarmos, o sangue de Jesus nos torna muito mais alvo do que a neve e mais puro do que a lã, diz a Bíblia. Então ele vai dizer, ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Querido,
Pode ter certeza de uma coisa: você vai sempre habitar no meio de um povo de lábios impuros. Mas qual que é a diferença? Qual é o segredo? Você não se contaminar. Tomar cuidado com as influências. As influências. Porque nós, como servos do Senhor, somos nós que temos que influenciar. E não sermos influenciados como Isaías foi. Eu penso aqui, entendo que ele foi influenciado. Porque, irmãos, o povo todo estava corrompido. Então ele está ali, infelizmente ele se deixou se levar. Mas o Senhor revelou para ele: olha, você está tomado de iniquidade, mas eu vou remover suas iniquidades. E seja aquele que vai influenciar, e não seja mais influenciado pelo mundo e pelo pecado. Não deixe o pecado te influenciar, irmãos. Não deixe as coisas más influenciar seus sentidos espirituais, sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar e seu tato. Porque se acontecer, pode ter certeza, você vai ter que pagar um preço muito alto. Pode ter certeza disso. Mateus 15:8: este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Irmãos, hoje, pode ter certeza, não é diferente não. Os nossos lábios são para honrar o Senhor. Nosso coração é para honrar o Senhor. Mas não adianta ele falar assim, glória a Deus e aleluia, mas quando o Senhor me traz uma palavra, eu estou desobedecendo a palavra. Não adiantava nada Adão glorificar o Senhor, Eva exaltar o Senhor, mas de repente está dando ouvido a Satanás, a serpente. Adiantou alguma coisa? Não, Senhor, vamos fazer o que o Senhor mandou, vamos guardar o mandamento. Mas quando vem a indução do inimigo, eu dou vazão ao inimigo e esqueço do mandamento do Senhor. Então nós temos que aprender a honrar o Senhor, não só com nossos lábios, mas principalmente com a nossa alma e o nosso espírito. Nossas atitudes, irmãos, nossos comportamentos e o nosso testemunho. Amém? 1 Coríntios 14:21, está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. O que Deus está falando aqui? Que chegaria um tempo que Deus usaria a boca de muitas pessoas para revelar o seu amor, a sua grandeza. Agora vai ter momentos que você vai falar e as pessoas não vão crer, elas não vão aceitar. E Deus vai te dar revelação, e Deus vai te dar profecia, Deus vai te dar a história da pessoa de cima a baixo, e ela não crê nisso. Você pesquisou a minha vida, eu não creio que é Deus que está falando comigo. Então temos que estar preparados para isso, porque essas são uma das artimanhas do inimigo, que endurece o coração das pessoas, porque fazendo assim vão desacreditar da sua voz profética, fazendo com que você nunca mais empreste a sua boca ao Espírito Santo. Já passou esse momento? Já teve essa experiência que Deus te usou para alguma coisa? Não, ela foi da cá, não, eu não creio não. E você fala: não, Deus, ó, eu entrego o dom. eu já orei no início. A vez Deus me deu uma profecia para determinar a pessoa desacreditou. Falou: não, tira esse dom de mim. Eu falei desse jeito, mas não era imaturo ainda. Eu falei: Deus, tira esse dom, não quer esse dom de profecia não. Não adianta, o dom não tira. Deus, ele te capacita, ele te forja, mas o dom, ele permanece. Mas eu cheguei a falar: Deus, eu não quero. Fulano falou mal de mim, me chamou disso, disse. Eu queria falar: não aceito. Bati o pé: tira de mim o dom. Não tira não. Mas ele me deu maturidade para entender o que é isso. Nem todas as pessoas, irmão, quando receber uma palavra de Deus da sua parte, vai te dar tapinha nas costas. Ela vai falar mal pelas suas costas. Ou se não, falar de frente mesmo: quem é você? Quem é você? Quem te contou da minha vida? Aí você fala: não foi Deus nada não. Eu vou te processar. Que agora, irmãos, dependendo das questões, cá processo. Agora nós vamos nos calar porque alguém vai processar um profeta, uma profetisa de Deus? Hein? João Batista não calou para Herodes. João Batista apontava o dedo para Herodes: tu tem adultério. Correndo o risco de perder a cabeça, porque quem pediu a cabeça de João Batista não foi Herodes, foi Herodias.
Você está entendendo? Porque a palavra do profeta mexia com o coração de Herodes, gerava temor no coração daquele rei. Mas a mulher, irmãos, enfurecida, porque a mulher não era dele, era do irmão. No dia da festa eu vou maquinar tudo. E foi o que fez. A filha dançou, o rei promete até a metade do rei. Aí quando tem gente fala, pode pedir até a metade do rei, eu falo, só quero uma coisa, a cabeça de João Batista no prato. Eu falei, não, mas é. E infelizmente, ele tinha uma palavra. Ele deu uma palavra. Aí a pergunta é, irmão, será que estamos preparados para esse ponto? Por causa de nós sermos uma voz profética, alguém te pedir a cabeça, nós estamos preparados para entregar a nossa cabeça? Será que nós estamos preparados para entregar a nossa vida? Amém? E por último, Hebreus 13:15. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Querido, aprenda a oferecer o verdadeiro sacrifício de louvor a Deus. Irmãos, tem pessoas que vão para a igreja e ela não tem coragem de abrir a boca para louvar. Aí quer ser profeta de Deus. Ela não abre a boca para adorar o Senhor na luta. Agora ela abre a boca para questionar. Por que é isso, Deus? Não sou teu servo? Por que o Senhor permitiu, Deus? Aonde o Senhor estava? Porque não houve livramento, Deus. Aí chega na casa, irmão, vamos louvar. Está lá. Irmão, se coloca de pé, vamos. Aí eu queria tanto ser usado como ele, queria ser tanto usado como ela, irmãos, eu não louvo. Eu não demonstro, irmãos, uma adoração a ele, eu não demonstro um coração quebrantado, sedento diante dele. Vou querer ser usado. Eu nem creio que se é Deus está usando ele ou ela, aí eu vou querer ser usado. Você está entendendo? Então nós temos que aprender o que? Celebrar o Senhor, oferecer, irmãos, a Deus sacrifício de louvor, né? Isto é o fruto dos lábios que confessa o seu nome, confessa Ele todos os dias. Eu te amo, eu te adoro, tu é meu amigo, tu é meu Senhor, eu não vivo sem ti. Porque você pode ter certeza, irmãos, há profecias da parte do Senhor que nem sempre vai vir dizendo assim, é isso que eu te falo, não, vai vir através da adoração. Eu já vi Deus falar em profecia através de hino, de cânticos. Eu já vi. A adoração, irmãos, é a chave ápice para a sintonia total entre Deus e o seu povo, entre Deus e a sua igreja. Então aprenda a adorar. E a adoração, irmãos, não quer dizer que é só louvar, não. Louvor faz parte do pacote da adoração. Quando eu estou meditando na palavra de Deus, eu estou adorando. Quando eu estou conversando com o Senhor, glorificando o nome dele, eu estou adorando. Quando eu estou louvando, eu estou adorando. Quando eu estou servindo o corpo de Cristo, eu estou adorando o Senhor. Eu estou reconhecendo a sua majestade, a sua plenitude. Então aprenda a glorificar o nome do Senhor. Aprenda a honrar o Senhor com os teus lábios. 1 Pedro 3,10 disse, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Irmãos, deixa eu perguntar, você não fala mentira não, né? Você não fala coisas indevidas não, né? Não, você é crente, né? Porque se falarmos, aqui está dizendo, nós devemos refrear a nossa língua do mal. Tem crentes que, irmãos, infelizmente, gostam de lançar palavras negativas. Tem crente que, infelizmente, amaldiçoa o outro. Tem crente que, infelizmente, pragueja o irmão, a irmã. Irmãos, isso não é crente. Você já ouviu Jesus amaldiçoar alguém? Não. Nós não podemos, irmãos, usar esse sentido, esse instrumento para o mal. Não. Nós temos que usar para profetizar bênçãos,
né? Para que nossos lábios não falem engano. Irmãos, cuidado com o engano. Cuidado com a meia-verdade. Meia-verdade, irmãos, não é verdade. É mentira total. Eu lembro uma vez que eu estava transferindo meu carro e deu um problema, infelizmente. Aí eu fui na vistoria, não passou, por causa de um problema do motor. Aí eu fui lá no despacho, pô, deu esse problema aqui. Não, vai lá no determinado lugar, vai lá que você vai falar assim, 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 assim. Mas era para mentir, eu não posso. Ele falou, mas por que não? Eu não vou mentir. Não, senhor, mas isso aqui é só... Não, eu não vou mentir. Ele regalou e para mim. Não, mas então vai lá e fala que eu pedi para ele passar a fazer a vistoria. Amém. Aí... Mas ele queria que eu mentisse. E o rapaz tive que achar que tinha que voltar, que não podia ficar para outro dia. Falou, meu filho, isso aí não cabe na minha boca não. Como assim não? É só pra... Não cabe na minha boca não. E aquilo chamou a atenção dele, do despachante. Ele falou, não, então vai lá, eu fulano, assim, nome tal, fala que eu mandei. Eu fui lá e deu beleza, irmão, passou. Mas eu não menti. Aí outras vezes que eu estive lá para transferir outro carro, não, aí eu, não pode mentir não, né? Eu falei, não. Você entendeu? A minha atitude chamou a atenção dele. Ele achou, porque irmão, para o mundo é normal, não, vai lá e fala isso aqui é para o bem. Irmãos, nenhuma mentira resulta em bem. Nenhuma mentira resulta para o bem, pode ter certeza disso. E a Bíblia diz bem clara sobre mentira. Que o pai da mentira é quem? Satanás. Aí você acha que eu ia falar assim, ô Satanás, você torna meu pai aqui por um minutinho, porque eu tenho que transferir meu carro? De jeito nenhum. Então seja sincero, irmãos. Não permita a palavra de engano entrar na tua boca. Não permita nenhuma imundície contaminar esse órgão teu, que é a tua voz, a tua palavra, a tua boca. Mas ora, Senhor, eu santifico ao Senhor os meus sentidos. Senhor, eu santifico os meus lábios ao Senhor. Está na tua disposição a minha visão, a minha audição, o meu olfato, o meu paladar, o meu prato, Senhor. Eu entrego ao Senhor. E isso, irmãos, até mesmo na alimentação mesmo. Muitas vezes nós temos que nos purificar. O jejum, ele tem muitos benefícios. Começando pela vida espiritual, ele traz uma desintoxicação espiritual. Você já jejuou e sentiu leve depois do jejum? Por quê, irmãos? Porque o nosso corpo, ele é tomado por toxinas. Quem gosta de café aqui? Só eu, né? Irmãos, quem jejuma, principalmente quem fica muito tempo sem jejuar, quando jejua dá dor de cabeça. Por que a cabeça dói? Porque a toxina, ela está reclamando, ela está se manifestando. Você não tomou café naquele período que você tomava. Então isso é prova que, até cientificamente, que o jejum, ele traz até benefícios físicos. O jejum, ele tem poder de curar doenças, de eliminar todo tipo de impurezas que o nosso organismo recebe através da alimentação. A Bíblia diz que João Batista comia mel e gafanhoto silvestre. Era o alimento dele. No deserto ele crescia comendo mel e gafanhoto silvestre. Por quê? Por causa das proteínas, dos nutrientes, que fazia bom para o corpo dele, para o organismo dele. E hoje, infelizmente, nós comemos veneno. Porque toda a nossa alimentação hoje é a base de agrotóxicos, adubo, veneno, infelizmente. E se nós não nos purificarmos, infelizmente, seremos acometidos de doenças. E hoje é fato. Quantas pessoas hoje, irmãos, que estão ficando enfermas, novas pessoas dando infarto, pessoas dando câncer, porque infelizmente as toxinas no nosso organismo estão gerando isso. Agora a palavra tem o poder de purificar corpo, alma e espírito. Amém? Vamos orar, fecha teus olhos. Nós vamos orar para Deus ativar o seu paladar espiritual.
Enquanto eu estiver orando, você colocar a mão nos teus lábios, vai falar: Deus, eu purifico os meus lábios. Toca nos meus lábios, Senhor, toca na minha voz. E ativa a voz do Senhor através da minha voz. Ativa meu paladar espiritual. Porque eu quero, a partir de hoje, Senhor, ter experiências com o Senhor e servir ao Senhor com os meus sentidos. Coloca a mão sobre a tua boca, vai orando e eu vou ministrando. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós, depois dessa palavra entrega, Pai, eu peço, Espírito Santo de Deus, que tu possas agora começar a ativar a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, como nós oramos pela ativação da visão, meu Pai, da audição, nós oramos pela ativação agora do paladar, e eu imponho as mãos sobre a vida deles, ó Pai, e em nome de Jesus Cristo, vai sendo ativado agora o paladar espiritual, em nome de Jesus Cristo, vai sendo ativada a voz profética. Pai, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, meu Pai, se há impureza, que o sangue de Jesus Cristo venha purificando agora, através dessa oração de habilitação, de ativação. Ativa em nome de Jesus Cristo, ativa em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai ativando para que ele, meu Pai, possa, meu Pai, ser uma voz profética, uma voz apostólica, evangelística, Pai, pastoral e mestral, daquilo que o Senhor tem chamado ele. Ativa, começa a trazer experiência nessa noite mesmo, na vida da tua filha, em nome de Jesus Cristo. Vai ativando o paladar, vai ativando, ó Pai, os sabores dos céus, os gostos dos céus agora, que ela experimente em nome de Jesus Cristo. Agora, seja ativado agora, seja calibrado agora, meu Pai, o sentido do paladar, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro agora, recebe ativação, recebe habilitação agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Seja ativado agora os teus lábios espirituais, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Receba a ativação da parte do Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo, na vida do teu servo. Pai, vai ativando agora, meu Pai, o paladar espiritual, que ele venha sentir, ó Pai, os sabores dos céus, meu Pai, do maná dos céus, em nome de Jesus Cristo. Toca nos lábios dele agora, faz queimar, faz arder, Senhor. Unge a boca dele, unge os lábios dele agora com uma voz profética, no poderoso nome de Jesus. Eu oro pela tua filha agora, meu Deus, vai ativando agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ativa, Senhor, abençoe, habilita no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Pai, pela vida do teu servo. Vai ativando nessa noite, vai ungindo nessa noite, vai habilitando nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Traz experiência, Pai, na palavra, no conhecimento, na graça, na sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos nessa noite, nós ativamos nessa noite, ó Pai, a bênção do Senhor. Ativa a tua filha, meu Pai, ativa, meu Pai, novas línguas de fogo, em nome de Jesus Cristo. Acrescenta, meu Pai, o sobrenatural, meu Pai, no paladar espiritual da tua filha, em nome de Jesus Cristo. Pai, a palavra do Senhor diz: o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e o que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Eu começo agora desligando na terra toda impureza, tudo que travava, tudo que bloqueava esse sentido, seja desligado agora na terra e no mundo espiritual. Agora nós ligamos, ó Pai, na terra, meu Deus, a ativação, a habilitação, ó Pai, do sentido, ó Pai, dessa voz profética, das palavras proféticas, dos cantos proféticos, em nome de Jesus. Seja ativados agora, seja habilitados agora na terra e no mundo espiritual. 1, 2, 3, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Pode
Pode se sentar por um minuto. Se você sentiu algo diferente na tua boca, já dá um sinal com a mão para nos compartilhar. Em nome de Jesus. Se sentiu dormência, tremor, queimor, amém. Pode talvez não acontecer aqui, mas no decorrer da semana, o Senhor vai começar a trazer, queridos, pode ter certeza disso. Em nome de Jesus, a oração de ativação foi ligada nos céus. Então, vigia teus lábios, vigia tuas palavras, vigia, irmãos, porque nós vamos ter experiências no espiritual com Deus, através dos sentidos espirituais. Deus, Ele vai trazer coisas profundas, mas Ele não pode até que Ele nos ative por completo. E a calibragem espiritual dos sentidos está na oração, está no jejum, na consciência. Ora, Senhor, aumenta mais a intensidade das visões, das revelações, da audição, do olfato. Eu quero ter experiências. Tem pessoas que já têm experiência de sentir cheiro de mirra, não é verdade? Cheiro de bode, como a gente já teve no monte, já sentiu o cheiro de bode, infelizmente. Irmãos, é dos dois lados, pode ter certeza, né? Talvez de um lado o diabo vai ficar soprando, né? Para que você está insistindo na escola profética? Não aconteceu nada ainda. Você ainda vai hoje, vai terminar, mas do outro lado, Deus fala, continue, persevere, porque eu estou ativando, eu estou trabalhando, eu estou purificando. Irmãos, orem, consagra a Deus, santifica os meus sentidos, purifica meus sentidos. Amém? Então põe em prática o que nós estamos aqui passando como instrução para você. Eu falei para os irmãos há um tempo atrás que o Senhor me levou a ungir o azeite com suco de uva. E eu ungi os meus 5 sentidos. Fiz um propósito de 15 dias de oração e ungido todo dia. Irmãos, de imediato não aconteceu nada. Mas depois o Senhor começou a fazer. Eu percebi, irmãos, que o Senhor começou a trazer algo mais profundo. O Senhor começou a revelar pensamento de pessoas. Eu comecei a ter essa experiência. Cheiro, como a gente já tem audição. Entendeu? Eu ouço a pessoa falar, antes dela falar, já tem essa experiência. E não passar nem um minuto a pessoa falar a mesma coisa que eu ouvi. Isso é o que, irmãos? Deus. Entendeu? Então, muito cuidado para o diabo não enganar, né? Para você perder o raciocínio daquilo que Deus está trazendo para você através da palavra. E você abrir mão dessas riquezas espirituais. Amém? Então, ore, busque dentro disso. Consagre a sua vida. E outra coisa, irmãos. Quando menos você espera, Deus faz. É interessante. Deus não vai agir na hora que você, Senhor, quer. Senhor, faz agora. Não, Ele não faz. Pode fazer, mas é raro. Mas a maioria das vezes Ele vai fazer quando você está desligado daquilo. Por quê? Porque você já buscou. Você já pagou um preço. Entendeu? Quando você descansa e confia, aí Deus vai, opa, Ele já até esqueceu, mas eu não esqueci. Deixa eu visitar ela. Deixa eu visitar ele. E vai sendo momentos que às vezes você, puxa, esse dia eu nem estou orando. Esse dia eu nem jejuei. Mas o Senhor vai te falar, mas lembra que você pagou o preço? Lembra que você jejuou, que você buscou, leu, meditou na palavra? Então, eu estou trazendo agora. Porque, irmãos, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Amém? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pode se falar, pastor, tem essa dúvida. Alguma coisa a acrescentar também? Porque às vezes Deus te deu algo aí que eu não ministrei aqui. Então, compartilhe essa revelação conosco. Compartilhe para a gente crescer junto. Amém? E é algo aqui que a gente tem que estar atento. Porque nem tudo, às vezes, Deus vai trazer através daquele que está ministrando. Às vezes o Senhor está aqui ministrando através da minha vida, Deus está vendo um leque ali na mente do geral, da Amanda. Aqui Deus já me deu um outro caminho. Então, entendendo? Vamos acrescentar. Para quê? Para que nós possamos ser mais fortalecidos ainda. E termos mais conhecimento dentro daquilo que Deus nos proporcionar, através da revelação e da sua palavra. Amém, queridos? Vamos orar agradecendo a Deus. Próximo mês nós vamos falar, provavelmente também nós vamos falar dos últimos 2, que é o olfato e o tato.
né? Em nome de Jesus. Então não marque compromisso, é uma vez por mês, né? E valorize isso, irmãos. Talvez pareça assim algo simples, mas nada é simples quando se trata da palavra de Deus. Você já reparou as ministrações de Jesus, que Jesus ministrava dentro da simplicidade? Jesus usava as ilustrações da terra para revelar o reino. Jesus falava de semente. Jesus falou da semente de trigo. Jesus falou de tantas coisas, irmãos, assim, do dia a dia ali da época. Mas o que? Com a simplicidade, eles faziam o povo entender o sobrenatural. Amém? Então, às vezes, pastor, com uma palavra boa, bem simples, mas, querido, não é simples. Porque quando se fala da palavra de Deus, aos nossos olhos, ouvidos, pode ser simples, mas nos céus é uma riqueza imensurável que Deus nos proporcionou aqui nesta noite. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Mais uma vez, o Senhor nos deu graça para ministrar essa palavra, essa aula, meu Deus, sobre o paladar. E eu louvo o Senhor, porque eu sei que foi ativado aqui em nome de Jesus. E os teus filhos vão ter experiência a partir de hoje, Deus, para glorificar o nome de Jesus Cristo, Pai. E acrescentar no ministério dos teus filhos aqueles que eles, ó Pai, vão precisar no amanhã, no seu chamado, ó Deus querido. Eu peço que abençoe cada um deles que dispuseram estar aqui. Aqueles que não puderam estar aqui hoje por força maior, abençoe em nome de Jesus. Os que tiveram pela live, abençoe em nome de Jesus. Leva-nos em paz a abençoar nossos lares. Que a tua presença seja conosco. Em o nome de Jesus louvamos a ti e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.